dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos continuar o nosso capítulo. Bom, a Rússia no final do século XIX, viradinha para o século XX, era chamada de o doente da Europa. Por quê? Porque a Rússia ela era totalmente anacrônica, né? Politicamente ela remetia ao absolutismo monárquico da era moderna. Economicamente mais atrasado ainda, era um país agrário de sistema feudal. Os camponeses não eram remunerados, eles mal tinham o que comer, trabalhavam o tempo inteiro. Era uma situação bem absurda, bem atrasado mesmo, né? O czar Alexandre II, no finalzinho do século XIX, ele promoveu uma tímida industrialização da Rússia, né? Algumas cidades, como São Petersburgo, como Moscou, tiveram suas primeiras indústrias. Com isso vai surgindo uma pequena classe operária que vai, com o tempo, se inteirando das lutas sociais da virada do século XIX para o século XX. No início do século XX, a Rússia tinha vários problemas, além dos econômicos e políticos, né? A Rússia havia se envolvido em algumas guerras, guerra contra o Japão, guerra contra a China, e o pior foi a do Japão, né? Um país imenso, né, como a Rússia já era na época o maior país do mundo, perdeu para uma pequena ilha. Mas por quê? Porque a Rússia tinha problemas econômicos, não era organizado, né? Esse grupo de trabalhadores industriais acabou fundando o Partido Social Democrata Operário Russo, né? Em que várias tendências de esquerda conviviam, né? Tinha os reformistas, que eram os mencheviques, que pensavam em reformar a política, mas sem, por exemplo, dar o poder para os trabalhadores. Menchevique quer dizer minoria, e os bolcheviques, liderados pelo Lenin. Bolchevique quer dizer maioria, e essa maioria ela era revolucionária, tá? Tinha as ideias marxistas, né, do Marx e do Engels, né, uma ideia de os trabalhadores tomarem o poder. Bom, essas guerras com o Japão, com a China, né, fez com que o povo se revoltasse contra o czar, né? Em 1905 o povo foi nas portas do Palácio de Inverno do czar pedir melhores condições de vida. Eles foram carregando ícones dos santos da Igreja Ortodoxa Russa, ícones, né, cartazes com as fotos do próprio czar. Por quê? Porque o czar era de estilo teocrático, né? Se acreditava que ele era escolhido por Deus. E as pessoas da Rússia, elas eram religiosas, elas acreditavam que o czar era mesmo escolhido por Deus. Mas o que foi acontecer? O czar não levou em consideração os pedidos do povo e ainda mandou as tropas abrirem fogo contra a população desarmada. Por isso que esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, a Rússia acabou se envolvendo com a Primeira Guerra Mundial, como a gente sabe, e a Rússia perdia soldados aos montes, né? Nas duas guerras a Rússia foi a que mais perdeu soldados, né? E na primeira é um absurdo, por quê? Porque os soldados iam para a Rússia, para a guerra, né, representando a Rússia, muitas vezes sem uniforme. A maioria dos soldados russos não tinha armamento, olha só, eles tinham que se aproveitar do armamento de alguém que já houvesse morrido ou tomar do inimigo. Então a Rússia vivia a tensão econômica, a tensão política e ainda a tragédia da guerra. Então as pessoas se revoltaram, né, insufladas pelas forças populares, foram lá e tomaram o poder, né? Tomaram o poder do czar Nicolau II, né? O czar Nicolau II, ele tentou resistir, houve com apoio de países capitalistas ocidentais, né, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, houve um apoio a uma contra-revolução, né, o chamado Exército Branco, que defendia a volta do czarismo, mas os trabalhadores russos, a maioria deles camponeses, aí uma diferença do que o Marx e o Engels propunham. O Marx e o Engels propunham que os operários industriais protagonizassem uma revolução e não os trabalhadores rurais. Mas como a Rússia ela era muito mais rural do que industrial, houve essa diferença. Foram os trabalhadores
industriais que tomaram, trabalhadores rurais que tomaram poder. E isso vai causar uma distorção. Por quê? Porque o Marx previa que a revolução ia acontecer em países altamente industrializados, como a Inglaterra ou a Alemanha. E a indústria seria responsável, porque o Marx ele copiava, ele bebia na fonte, vamos usar um termo melhor, ele bebia na fonte do Saint-Simon, que acreditava que a indústria ia revolucionar o mundo e trazer bem-estar para todas as pessoas. A Rússia não tinha indústria. Isso vai causar umas diferenças que são as particularidades do socialismo que tentou ser implantado na Rússia. Tá? Então, os bolcheviques combateram o exército do czar, combateram as tropas contra-revolucionárias financiadas pelos países capitalistas ocidentais e conseguiram vencer. O chefe dos bolcheviques, né, o Vladimir Lenin, ele foi colocado no posto de chefe do novo país, né? O novo país que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia e outros países que faziam parte do Império Russo, como a Ucrânia, como a Geórgia, Crimeia, enfim, né, os países ali daquele miolo euroasiático, né, das estepes da Ásia, aquela grande região, né, um grande país euroasiático, tá? As propostas que os bolcheviques colocaram em vigor: estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias, extinção dos latifúndios e desapropriação de terras, criação de tribunais de justiça populares, né, confisco dos bens da Igreja Ortodoxa, né, e o fim do ensino religioso, regime de partido único, só o partido bolchevique poderia existir, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, coisa que impulsionou, né, foi um dos motivos da saída da Rússia da guerra, e a criação do Exército Vermelho para defender o comunismo, né, formado principalmente por camponeses e operários. Bom, nós vimos já que houve uma guerra civil, que durante algum tempo os socialistas tiveram que se defender dos contra-revolucionários, tanto que desejavam a volta do czarismo, quanto defendiam os interesses capitalistas internacionais. Quando Lenin venceu todos, ele tentou implantar o socialismo para que a economia socialista recuperasse o país dessas guerras civis, né, do atraso econômico que existia, só que não deu certo. Então foi criada a nova política econômica, a NEP. Qual que era a ideia? New Economic Politics, por isso NEP, né? Sigla em inglês. O que ele fez? Para conseguir fortalecer a economia do país, ele permitiu a volta de medidas capitalistas, só que com a supervisão do Estado. Investidores estrangeiros investiriam na Rússia, a Rússia iria se industrializar, aí que vem aquela ideia do Marx, né, do socialismo a partir da indústria, e com essa industrialização a economia russa iria se fortalecer e fortalecer o socialismo. Como que um capitalista investiria na Rússia? Como é que ele teria confiança? Simples. O Lenin pagaria taxas de juros muito mais altas para quem investisse na Rússia do que quem investisse em outros países. E deu certo, né? A economia russa se fortaleceu, né? Russa e, consequentemente, da União Soviética. Aí o Lenin morreu, se abriu as disputas entre o Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, e o Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho. O Stalin acabou vencendo, o Trotsky fugiu, mudou para o México, e lá no México foi assassinado a golpes de picareta a mando do Stalin. E aí o Stalin implantou uma ferrenha ditadura totalitarista, com culto à sua personalidade, mas por outro lado ele fez os planos quinquenais. Ele estabelecia onde a Rússia tinha que chegar nos próximos 5 anos, né? E deu muito certo. A Rússia se fortaleceu demais economicamente e principalmente na questão militar. Tanto que o exército russo ficou tão poderoso quanto o exército norte-americano. E isso vai fazer com que a Guerra Fria atravesse praticamente todo o século XX. Nós vamos ver a Guerra Fria melhor mais para frente. A ditadura do Stalin era ferrenha, como eu já falei. Quem discordasse do Stalin era mandado para os campos de concentração na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo. Quando a pessoa ia para a Sibéria, geralmente não retornava.
iam para os campos de trabalho forçado, né, que se chamavam gulags, que existiam lá na Sibéria. Que mais? As pessoas que o Stalin mandava matar, ele não só mandava matar, mandava apagar a foto da pessoa, apagar o nome dela dos registros, como se ela nunca tivesse existido. Né? Para quê? Para que ela não inspirasse revoltas em seus nomes. Né? Por exemplo, alguém vai fazer uma revolta agora em 2020 em homenagem à memória do Che Guevara. Com o Stalin isso não acontecia, ele apagava a memória da pessoa. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram nos gulags em 20 anos, entre 1930 e 1950. Bom, o texto vai falar um pouquinho também da Palestina, né, como diria o MC Champions, Palestina, que é uma região milenarmente disputada, uma região de disputa entre judeus, entre árabes, entre cruzados, entre bizantinos, né? Na virada do século XX pertencia ao Império Turco Otomano, mas com a derrocada do Império Turco, né? O Império Turco se esfacelou, sobrou apenas a Turquia, um país ali na Anatólia, né? Na península da Anatólia. O Império Turco desapareceu e os locais que eram dominados pelo Império Turco passaram a pertencer à Inglaterra e à França. A Palestina estava sob o mandato britânico. Os judeus com o movimento sionista começaram a política de ir comprando terras na região, e isso deu pano para manga para futuros conflitos que nós vamos ver também mais para frente, né? Houve conflito dos judeus com os palestinos, com os próprios ingleses. Houve terrorismo por parte dos judeus, né? O Hotel King David foi destruído, mas também houve muita crueldade dos povos da região com os judeus. É um conflito complicado e difícil de dizer quem está certo e quem está errado, né? Eu só oro sempre a Deus para que a paz chegue por lá. Bom, os Estados Unidos subiram muito no começo do século XX. Os Estados Unidos se estruturou no século XIX, construiu seu parque industrial e no século XX saiu nadando de braçada. Por quê? Porque os países europeus estavam envolvidos com a Primeira Guerra Mundial e não suas indústrias pararam, né? Porque bombardeio aéreo. O gado nos campos muitas vezes morreu por falta de quem cuidasse ou por falta mesmo de pastagem, ou destruído a bomba, enfim. A Europa não produzia enquanto estava na Primeira Guerra Mundial. Então o que aconteceu? Os americanos, por outro lado, como a guerra não ocorreu no seu território, né, eles participaram da Primeira Guerra, mas não teve uma bomba atirada no seu território. Então os Estados Unidos aproveitaram para produzir e vender toneladas de alimentos, artigos industrializados, automóveis, tudo. Tudo que os europeus precisavam, eles compravam dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos virou, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior potência Primeira Guerra Mundial, a maior potência econômica de todas. Então a década de 20, chamados os loucos anos 20, era uma época de muita prosperidade nos Estados Unidos. Eles tinham dinheiro, tinham carros, tinham rádio, né? E todo mundo tinha dinheiro. Só que no final da década a Europa foi se recuperando, porque não ia ficar em crise para sempre, voltou a normalizar a sua produção e parou de comprar nos Estados Unidos. Enquanto isso a indústria americana produzindo. Resultado, uma crise de superprodução. Com tanto produto feito, tanto estoque alto, o preço das coisas despencaram, as indústrias demitiram em massa os trabalhadores, mas enquanto isso o mercado de ações, que muitas vezes está descolado do mundo real, esse era o momento, continuava a todo vapor. Quando a realidade do mercado chegou no mercado de ações, houve a quebra da Bolsa de Nova York, porque as pessoas viram que elas negociavam ações de empresas que não tinham valor, e essas ações então foram para o mercado para serem vendidas. Com tanta ação sendo vendida, o preço despencou. Resultado, as ações passaram a não valer nada, as empresas quebraram e veio a crise de 1929, né? A quebra da bolsa, o crash da Bolsa de Nova York.
E aí 12 milhões de desempregados nos Estados Unidos, né, cerca de 25% da força de trabalho, um absurdo. Que mais? Mais 300 mil empresas faliram e 9 mil bancos fecharam, o negócio foi tenso. E como os Estados Unidos tinha negócio com todo mundo, inclusive com o Brasil, o mundo inteiro quebrou. Nós vamos ver que a Alemanha foi o país que mais sofreu com isso, e essa pobreza, essa miséria extrema dos alemães foi um dos motivos para o surgimento do nazismo, que vai ser a principal razão da Segunda Guerra Mundial, coisa que nós veremos mais para frente. Respondam as 5 perguntinhas lá do formulário, beleza, galera? Uou!